Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso, pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que junto comigo me vão ajudar a ti a fazer-te alcançar também mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu comes e só aquilo que tu treinas. É tudo aquilo que tu sentes, que tu ouves, que tu vês, a forma como pensas, como te expressas, como falas, é verdadeiramente um estado de espírito. Então, nós aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E, mamã, se és mãe, ou pensas ser mãe, ou simplesmente te interessas por esses temas como eu, este episódio é para ti e tens mesmo que ficar atenta. Quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Ora, ela é formadora e coach e é mãe de 2 rapazes. É especialista em educação e parentalidade e apaixonada por viagens. Algumas das suas paixões são encontrar soluções, contextos multiculturais, viajar, deixar pessoas a pensar em coisas que podem mudar as suas vidas. Desenvolveu o método Mãe Polvo para guiar todos aqueles que se interessam por parentalidade consciente e por adaptar a sua realidade à sua família. Então, esta mulher trabalha com crianças, jovens e as suas famílias há mais de 12 anos, mas foi através do seu primeiro filho que mergulhou no oceano profundo da parentalidade e do desenvolvimento infantil. Agora, consegue ver o mundo pela perspectiva da criança e isso mudou a sua vida. Então, criou, através das suas redes sociais, também um movimento e através de diversos eventos que dinamiza e organiza para apoiar mães a construírem melhores famílias, mais felizes e mais alinhadas com os seus valores e o seu propósito. Sem mais demoras, damos as boas-vindas à Joana. Joana, muito gosto de te ter aqui. Obrigada. E obrigada por teres aceito o convite. Então, vamos começar pela pergunta difícil, que é, para além daquilo que tu fazes, quem é que tu és? Então, eu sou várias coisas, várias pessoas, e muito do propósito do meu trabalho vem precisamente disso, dessa questão, não é? Quem sou eu e quem é que eu posso ser? Porque quando nós somos mães, parece que se fecham muitas portas, não é? Parece que deixamos de ser uma série de coisas, porque nos centramos muito neste papel da maternidade. Mas a verdade é que a maternidade foi precisamente um momento em que, por fazer mais questões a mim mesma, eu percebi que podia ser muito mais coisas do que aquilo que era. Estava muito mais travada antes de ser mãe do que agora. Então, quem eu sou? Eu sou a Joana profissional, que trabalha na Organização Humanitária Maior do Mundo. Não vou dizer o nome para não se chatearem comigo, vão lá pesquisar. Sou a Joana, mãe de 1 rapaz e meio, não é? 2 rapazes, o Vicente e o Vasco. Sou mulher do Filipe, que também é um papel importante na minha vida, e depois sou todos os outros papéis. Sou filha, sou amiga, sou também cuidadora de mim própria, nos momentos em que estou sozinha. Sou uma pessoa ativa, que gosta de treinar, que gosta de viajar, que gosta de explorar novas coisas, se aventurar, mas essencialmente os meus papéis são esses, aqueles que mencionei. E tu sentes que dás igual em todos esses papéis? Não, nem quero. Eu quero simplesmente estar inteira onde me proponho estar. Não quero estar em todo o lado. Eventualmente estou em todo o lado, em momentos diferentes, não de igual forma ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o maior erro das mulheres, das pessoas no geral, não é? Querer fazer bem tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Não existem pessoas perfeitas. E por isso, se nós estivermos presentes e plenos numa coisa de cada vez, portanto, num papel de cada vez, nós vamos ser espetaculares para a pessoa ou para os contextos ou para o ambiente em que estamos a ser plenos e a ser presentes. E por isso, eu sinto que sou a melhor em todos esses papéis quando me dedico com plenitude a cada um deles, no momento certo, quando tem que ser, sim. Claro que quando estou a ser mais mãe, se calhar descuro um bocadinho o papel de profissional. Quando estou a ser mais profissional, por exemplo, hoje ainda não estive com o meu filho, só de manhã,
mas se calhar amanhã vou tirar a tarde e vou estar com o meu filho, vou buscá-lo mais cedo. Portanto, todos os dias são bons dias para nós priorizarmos coisas diferentes e assumirmos com mais responsabilidade e mais plenitude papéis diferentes da nossa vida. Perfeito. Esse é o segredo. Tu disseste aí uma coisa há bocadinho, é muito interessante, que foi... eu estava mais bloqueada antes de ser mãe do que agora. Fala-nos um bocadinho mais sobre isso. Em que sentido é que tu sentes que estavas mais bloqueada? Então, eu acho que ser mãe é altamente libertador. É muito... traz-te uma sensação de enorme competência, pelo menos a mim. Traz-te uma sensação de enorme competência, de enorme capacidade. Tu depois de ser mãe percebes que consegues fazer coisas que antes não imaginavas serem possíveis. Queres dar algum exemplo? Sim, por exemplo, fazer tudo aquilo que eu faço neste momento e que não fazia antes. Por exemplo, ser empreendedora, estar no digital e fazer tudo aquilo que eu já fazia antes, que era trabalhar no meu trabalho, normalmente, ser namorada de alguém, ser filha de alguém, mas agora eu sou, para além disso, mais uma série de coisas. Portanto, eu sinto que ser mãe me empoderou nesse sentido. Portanto, eu fui capaz de abraçar esta responsabilidade da maternidade e ainda criar projetos à minha volta, nomeadamente este projeto no digital e todas as outras coisas que de bom esse projeto me trouxe. Por isso sim, eu sinto que foi altamente empoderador ser mãe e mostrou-me que eu tinha muito mais capacidades de fazer coisas do que achava. E como é que fazes com a gestão do teu tempo? Olha, faço uma coisa que as pessoas não gostam de fazer, que é acordo cedo. As pessoas que nunca têm tempo, eu digo sempre, não, tens de acordares meia hora mais cedo, tens mais meia hora. Só que as pessoas gostam de fazer tudo no limite, não é? Gostam de acordar às 8 para estar às 8h30 num sítio. Isso não é possível, simplesmente. E, portanto, nós temos que organizar o nosso tempo. Se eu sei que às 8 horas quero estar num sítio, tenho que me levantar às 5h30 da manhã ou às 6 da manhã. Se eu quero treinar e não há espaço no meu dia para treinar, eu vou-me levantar mais cedo para treinar. Ou vou transformar a minha hora de almoço, que é o que eu faço, na minha hora de treino. E vou comer mais rápido. São prioridades. Temos que as criar. Ok, boa. Ser mãe sempre foi assim, tipo um sonho? Não. Não? Não. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu sempre trabalhei com famílias, sempre ajudei famílias a serem melhores, mas eu nunca tive o sonho de ser mãe. Okay. Tipo, mas engravidaste? Engravidei porque quis engravidar, mas Ok. não era um sonho. Era um projeto de vida, ok, sim, mas nunca foi um sonho. Eu nunca quis centrar a minha vida na minha maternidade. Só depois de ser mãe é que percebi que isso era uma coisa espetacular. Sim. Okay. E de onde é que surgiu então esta criação do teu projeto, do Mãe e Polvo? E conta-nos um bocadinho de onde é que surgiu também este nome, que é bastante original. Então, este projeto surgiu porque eu estava farta do meu trabalho, não é, basicamente, e estava farta de fazer só aquilo. Estava farta de fazer só aquele trabalho. E decidi que tinha que fazer mais coisas por mim e que esta podia ser uma boa forma de eu ajudar outras pessoas noutra dimensão, que não associada a uma organização. Essencialmente foi isso no início, só. Depois, mais tarde, eu percebi que tinha muito potencial para ser mais alguma coisa e comecei a explorar essas várias possibilidades. Eventos, e-books, workshops, o que é que eu podia fazer com isso? Também já dava formação na altura, portanto... Ok, no meio disso tudo, então, também continuas, e eu quero muito falar disso, continuas a treinar, fazes coisas muito fora da caixa, que não é habitual ver uma grávida fazer, e portanto queria também explorar aqui um bocadinho essa parte. Tu fazes crossfit, fazes crossfit competitivo? Eu faço Não é? algumas competições, mas nada muito sério, por recriação, simplesmente. Ok, há Sim. quanto tempo é que treinas? Há 3 anos, comecei a treinar depois do Vicente nascer. Era uma coisa que eu nem sequer achava que fosse uma possibilidade, o meu marido é que fazia, e eu dizia sempre, ai não, vocês são os brutos, isso é horrível, que coisa tão intensa, não, vou fazer as minhas aulas de jump e de cycling, não vou fazer nada disso. Ele disse, tens que vir um dia experimentar, eu disse, está bem, um dia qualquer. E quando tive o Vicente, abriu uma box na nossa terra, em São João da Madeira, e eu disse, olha, vou experimentar. Então, ok. E a minha recuperação pós-parto fez-se já na box, portanto, meu filho tem 3 anos e meio, portanto, há 3 anos e pouco que faço crossfit. Sim. E quando engravidaste agora, continuaste a fazer? Sim. Aliás, eu fiz uma competição grávida sem saber, estava de 9 semanas, acho eu, não fazia ideia. Ok. Em Guimarães, com umas amigas. Sim,
basicamente está tudo bem na gravidez. Eu acho que as pessoas às vezes também complicam muito, não é? Se está tudo bem, eu vou fazer o que me faz sentir bem. Às vezes tenho até alguns comentários um bocadinho desagradáveis da família, inclusive, não é? A família preocupa-se muito com as outras coisas. Às vezes pouco com eles, não é? Mas muito com as outras coisas. E basicamente as pessoas preocupam-se muito se eu vou cair, se vou magoar, se o que eu estou a fazer é adequado. A verdade é que eu estou com 35 semanas, tenho uma gravidez super saudável, o meu bebê está bem, eu estou bem, sinto-me bem. Saltas à corda, fazes Salto à corda, salto à caixa, faço burpees, faço elevações, faço gesto do bar, corro, faço tudo. E nunca sentiste qualquer tipo de... Nunca senti qualquer dor. Quando eu sinto desconforto, deixo de fazer, não é? Porque é como em tudo, eu não vou saber se aquilo me faz mal se eu não experimentar fazer. Então, imagina, até há 2 semanas eu estava a correr, comecei a sentir um bocadinho de desconforto no baixo ventre. Então pensei, ok, se cá já não há necessidade de correr. Comecei a fazer bicicleta ou remo ou outra coisa. E como é que tu sentes que os outros praticantes veem a Joana de 35 semanas a fazer isto? Olha, eu acho que eles também exageram um bocado, porque estão sempre a dizer que é incrível e que não sei o quê. Pronto, eu acho que realmente é uma coisa fixe. Eu acho fixe, eu sinto-me fixe a treinar, por isso é que eu treino, não é? Para me sentir normal. Quem me segue nas redes sociais e as pessoas à minha volta sabem que eu não gosto de estar grávida. Portanto, treinar é uma forma de me sentir normal, percebes? De sentir que sou capaz, que consigo ser eu mesma e relembrar-me como é que eu era sem estar grávida, um bocadinho, de certa forma. Porque é incómodo estar grávida, para mim é igual a estar doente. Ok. É incómodo, é muito incómodo. É incómodo porque traz-te muito stress, a mim, traz-me muito stress a ideia de esta culpa de será que eu estou a fazer, está bem? Será que posso fazer isto? E se acontece alguma coisa? Será que eu devia comer isto? Será que devia não sei o quê? Então, traz muita culpa e muita ansiedade porque os primeiros 3 meses são muito complicados, porque depois o segundo trimestre é assim, porque depois o terceiro trimestre é assim, porque... Portanto, há sempre uma questão, tu nunca podes simplesmente estar tranquila e relaxada, não é? Há sempre alguma coisa que tu, tens de ter cuidado com a barriga, cuidado, não, olha, essa roupa está muito apertada, cuidado, já não tens de creme, vais ficar com estrias, não faças isso, esse exercício pode-te fazer mal, não comas isso, és imune à toxoplasmose, é muito chato estar grávida por isso, porque te traz ansiedade. E depois porque fisicamente altera-te muito, pela estética, obviamente, mas isso nem é o que mais me preocupa, porque eu tenho a certeza que vou ter uma ótima recuperação e vou trabalhar nesse sentido. E tive uma ótima recuperação do Vicente, e isso deveu-se muito ao meu trabalho e a tudo o que eu fiz, a mais nada, só ao meu trabalho. Mas é isto, não é? Uma grande barriga, é falar contigo e estar a transpirar do bigode, que de outra forma não estaria, não é? É estar sempre com calor, é ter azia, é ter ciática, é ter, percebes? A libido baixa um bocadinho, muitas mulheres sentem o contrário, eu não, eu sinto que a minha libido baixa um bocadinho, então a minha relação, não é, conjugal também sofre um bocadinho com isso, não é? Porque a sexualidade, nós sabemos, não é tudo, mas é importante. Claro. Então, há uma série de coisas relacionadas com a maternidade que me irritam, que me fazem sentir incapaz e chata, e depois eu fico muito chata, e toda a gente à minha volta está sempre a dizer isso, ela está uma chata, está não sei o quê. Então, basicamente é isso, eu não gosto de estar grávida, eu adoro ter filhos, eu adoraria ter mais filhos, e talvez tenha, não sei, talvez, muito provavelmente, mas eu não gosto de estar grávida, pronto, simplesmente, é uma coisa que eu ainda tenho que estar para ter filhos, não é? Ainda tem que ser, então... Mas é um sacrifício para mim. Não necessariamente, sim, mas pronto, se tudo correr bem, é a melhor forma. Mas sim, não gosto, pronto, simplesmente. E depois do filho sair, quais são assim os maiores desafios que tu encontras na maternidade? Queria dividir isto um bocadinho em primeiros 2 anos e depois a partir daí. Olha, eu acho que depois do parto é tudo espetacular. As pessoas dizem que o puerpério é horrível e que depois não dormem e que a parte a seguir é muito pior. Eu não acho nada. Para mim a gravidez é efetivamente o mais desafiante. Eu estou mortinha por parir. Os primeiros 2 anos, eu até separava se calhar mais. Os primeiros 6 meses, são se calhar um bocadinho mais difíceis porque
Tu tens aquela questão da privação do sono, a amamentação está muito presente porque é, em princípio, exclusiva. Então, tens ali uma série de exigências relacionadas a ti, ao teu corpo, às exigências que aquele bebê tem em relação a ti, que fisicamente são exigentes, não é? Passa a redundância, mas que são muito exigentes e que são difíceis de gerir, não é? Nem toda a gente gosta de amamentar. Eu, por acaso, tive uma experiência de amamentação muito boa. Estou ansiosa por voltar a amamentar, não tenho qualquer problema, acho que vai correr tudo bem. Eu também estou habituada a dormir pouco, portanto, para mim, a ideia de acordar de 3 em 3 horas também não é uma coisa que me preocupe muito. A privação do sono não tem assim tanto impacto em mim, embora seja altamente desgastante e pode levar uma pessoa à loucura completamente não dormir. Mas estes primeiros tempos são fisicamente mais exigentes, fisicamente. Depois as coisas aos pouquinhos começam a melhorar, eu acho, a ficarem mais leves. Mas ter um recém-nascido é a coisa mais incrível do mundo, eu acho. Então, eu não consigo bem dizer que é difícil, porque é um mundo maravilhoso ter um bebé muito pequeno que está a crescer tão rapidamente. É tão incrível, não sei se vocês já pensaram sobre isto, mas imagina, a maioria dos mamíferos nasce e já estão prontos para caminhar, não é? Já vão, se vires, os animais na selva, não é? Nascem e passados 5 minutos estão a caminhar e a correr. A maioria deles. E um bebê, não é? Humano, não. Tem toda aquela dependência, todo aquele processo de maturação cerebral, física também, todos os dias uma coisa nova, e aproveitar ser capaz de aproveitar essa experiência e esse mundo é muito mágico, eu acho. E onde é que entrou aqui então o teu interesse mais por estas questões da parentalidade, pela forma como educas o teu filho também? Como é que tu despertaste para estes temas e como é que desenvolves isto na tua própria casa? Então, como eu estava a dizer há bocadinho, eu já trabalhava com famílias, portanto, desde os meus 21 anos, quando eu terminei a minha licenciatura em Ciências da Educação, eu sempre trabalhei com famílias, em contextos multidesafiados, famílias em situação de risco ou perigo, em respostas sociais que apoiavam essas famílias. Então eu sempre tive contacto com o empoderamento familiar. Para mim sempre foi muito interessante poder pegar numa família e fazê-la despertar em si um conjunto de coisas que até tem lá dentro, mas que devido à sua retaguarda, às suas experiências, nunca teve capacidade de ativar. Nós temos muitas coisas em nós, não é? Adormecidas, que nós não sabemos que existem, só precisamos de alguém que nos ajude a desbloqueá-las, não é? Elas estão cá. E essas famílias que têm muitos desafios relacionados com, não sei, pobreza, habitabilidade, questões laborais, falta de competências parentais, essas famílias foram o primeiro contacto que eu tive com a parentalidade positiva, o treino de competências a este nível da parentalidade. Portanto, eu sempre me interessei muito por este campo da parentalidade e toda a minha experiência académica em educação me fez ter interesse por famílias, com a educação familiar. E depois, com o passar do tempo e também com o surgimento de projetos na minha vida, eu fui afunilando esta questão mais para a parentalidade positiva, tirando alguns cursos, especializando-me um bocadinho mais nesta questão da parentalidade concretamente, dos relacionamentos. E depois, quando fui mãe, então fez todo sentido, não é? Do género, ok, tudo o que eu dizia aos outros para fazer é giro, mas se calhar não é bem assim, não é? Então foi quase que um reformular de narrativa. O que funciona para os outros, para mim, não é o que funciona para os outros, não é? E cada família tem que ser olhada de forma muito concreta, muito específica, com muito carinho, com muita atenção, porque efetivamente o que funciona para mim não é o que funciona para os outros. Queres dar-nos assim algum exemplo? Sim, por exemplo, eu não posso, imagina, eu não posso, a minha narrativa no meu trabalho mudou, eu também deixei de fazer algum trabalho técnico quando fui mãe, porque eu trabalhava, como te disse, este tipo de trabalho com famílias mais multidesafiadas, famílias, por exemplo, de refugiados. Eu fiz também algumas missões nesse âmbito e esse trabalho, emocionalmente, pode ser um bocadinho forte. Então, quando tu és mãe, ativas ali em ti uma série de coisas
e o meu trabalho estava a ser um gatilho atrás de gatilho todos os dias, e não estava a ser positivo para mim, eu sentia que não estava a ser uma profissional tão fixe. Portanto, deixei algumas funções técnicas e assumi mais funções executivas e, entretanto, a minha equipa também foi crescendo e isso permitiu-me fazer isso, felizmente. Mas posso dar um exemplo concreto. Imagina, nós não podemos pedir, nós podemos dizer a uma família que sabemos que tem um quarto para o filho, que pode ter uma rotina de sono A, B e C, mas nós não podemos, por exemplo, fazer isso com uma família em que todos vivem no mesmo cômodo, imagina. E eu deparei-me com essa dificuldade. Quando eu fui mãe, eu percebi que as estratégias que eu usava para mim podiam não servir para os outros, porque a realidade dos outros é diferente. E depois existe outra coisa ainda, que é, ao conhecer os outros, tu percebes que aquilo que tu achas que é o melhor, não é o melhor para aquela pessoa. Porque aquela pessoa não tem os mesmos valores familiares e não quer passar os mesmos valores aos seus filhos. E há muitos temas na parentalidade onde este argumento cabe. Imagina, a amamentação. Há mães que acham e querem e sofrem para amamentar exclusivamente até aos 6 meses, porque acham que isso é o melhor. Eu não acho que isso é o melhor. Porque se a mulher está a sofrer para fazer uma coisa, ela não está a ser a melhor mãe para o bebê. É a minha opinião. Mas é possível ver as coisas das duas formas. Se eu tiver uma mãe que quer muito amamentar em exclusivo e que está disposta ao sofrimento físico da amamentação para isso, eu não vou dizer-lhe, olha, se calhar deixa essa ideia, deixa esse teu valor. Não, eu vou tentar que esse valor dela seja o mínimo violento para ela, o mínimo possível. E isso vai contra um princípio meu, só que eu estou a trabalhar com aquela família, então eu tenho que me basear nos princípios daquela família. E este é só um exemplo. Outros exemplos podem ser dados, como por exemplo cama partilhada, ou treinos de sono, ou outras coisas, ou bater. Não é? Há pais que ainda acham nos dias de hoje que bater nos filhos não é uma forma de educação. Eu discordo absolutamente. Nesse campo do bater, talvez seja um bocadinho mais radical e portanto não vou apoiar nenhuma família. Não, portanto, se achas que isso é uma coisa certa, faz. Agora, eu não vou dizer a uma pessoa que acha que bater nos filhos é errado, que ela está errada, esse não é o caminho. Eu vou ter que lhe mostrar qual é que é o caminho alternativo que ela pode utilizar e que vai ser muito mais prazeroso para ela e para a família dela. Porque se eu baseio a minha intervenção em negar aquelas que são as crenças da pessoa, a pessoa não vai querer trabalhar comigo. Não vai estar interessada em seguir os meus conselhos, nem em seguir aquilo que eu tenho planeado para ela, porque a única coisa que eu sei fazer é dizer-lhe que o que ela faz é errado. É certo que o que ela faz é errado, todos nós sabemos, bater nos filhos é errado, bater em qualquer pessoa é errado. Mas o princípio não é dizer que é errado, porque se calhar a pessoa internamente até já sabe que é errado, não tem competências para fazer de outra forma. Então o nosso trabalho na parentalidade é precisamente ativar, não é, essas competências que a pessoa até tem lá escondidinhas, mas que nunca teve possibilidade, oportunidade, conhecimento, espaço. E para além dessa questão do bater, o que é que tu, Joana, nos teus valores, é mais errado? Olha, bater para mim é absolutamente inegociável. Se me perguntaste se eu já bati no meu filho, eu já dei uma palmada no meu filho. Na mão ou assim, porque eu sou um ser humano, não é? Então, eu já errei também, porque os meus pais também me bateram e eu tenho em mim ainda resquícios, não é, de um ciclo que eu não quebrei totalmente. Portanto, eu tento diariamente ser aquela mãe que quero, que acho que é ideal para os meus filhos, mas nós vamos falhar, não é? nas nossas relações, ou porque não vamos àquele treino, ou porque não escrevemos bem aquele relatório, ou porque... E os filhos igual, não é? Vai haver um momento em que nós vamos errar. Agora, para mim, coisas que são absolutamente inegociáveis é a questão do bater, sim, os castigos. Eu não compreendo castigos, ok? E tive já algumas discussões até familiares sobre isso, porque há muitas pessoas na minha família que acham que castigar é positivo, porque de outra forma a criança não vai perceber que fez uma coisa errada. Eu discordo. Então, para mim é inegociável castigos, e o meu filho diz sempre, se falar em castigos, o meu filho vai dizer, os castigos não fazem sentido, porque é o que eu digo, quando ele chega a casa e diz, a professora pôs-me de castigo, ou pôs a não sei quantas de castigo. E eu olho para ele e digo, os castigos não fazem, e ele, os castigos não fazem sentido. Eu, mas os castigos não fazem sentido. Então como é que tu levas a criança a perceber que aquilo não está certo?
a explicar-lhe o que é que ela podia ter feito que estava certo. Porque esse é o princípio da parentalidade positiva, não é? Que é explicar o que é que deve ser feito e não porque é que o que ela fez é errado. Não punir, não é? Sim, não punir, porque se eu punir a criança porque ela fez uma coisa errada, ela vai saber que aquilo é errado. Mas numa próxima vez, ela não vai saber o que fazer, porque ela só sabe que o que fez é errado. O que é que ela pode então fazer? Então eu prefiro explicar-lhe, olha, tu nesta situação podias ter feito isto eram as tuas alternativas. Podias ter feito isto, tinha sido mais positivo se fizesses desta forma, já pensaste se fizesses desta forma, porque se eu punir o comportamento negativo, a criança pode até ficar com um bocadinho de medo de mim, não é? Pode até numa próxima oportunidade pensar, ok, eu não posso fazer isto, mas não aprende sobre porque é que não pode fazer, nem o mais importante, que é o que é que pode fazer em alternativa. E depois temos crianças que estão em birras constantes, frustradas, que batem nos pais, se atiram para o chão, porque não sabem lidar com as emoções de, perante uma situação, não saberem o que fazer. Elas só sabem que aquilo elas não podem fazer. Mas depois não têm maturidade emocional para desbloquear. Então, mas o que é que eu posso fazer? Porque não têm, simplesmente, é um cérebro imaturo, não é? O cérebro só se desenvolve aos 20 e tal anos, portanto. Algumas pessoas. Algumas, sim, há outras que estão predestinadas para toda a vida. Mas esta questão dos adultos e das crianças é muito interessante. É porque, tipo, tu na realidade para um adulto, ou seja, tu também não bates a um adulto quando ele faz alguma coisa de errada e tipo, olha, agora ficaste sem sobremesa, ou tipo, não, tu fazes precisamente isso. Portanto, no fundo, é nós tratarmos a criança, claro, com linguagem adaptada e com coisas, não é, que ela vá perceber, mas no fundo seria tratar da mesma forma que tratamos um adulto, não é? Prepará-la, tratá-la como se fosse uma criança, mas ajustar as expectativas, porque muitas vezes o que nós achamos é que ao tratarmos uma criança de forma mais adulta, é tratá-la como um adulto, porque nós temos uma série de expectativas erradas em relação à criança. Nós achamos que a criança tem que estar, por exemplo, 2 horas sentada à mesa sem falar, num restaurante, mas não nos preocupamos que ela aos 6 anos ainda não saiba apertar os atacadores. A autonomia do adulto é muito seletiva em relação à criança. Eu acho que se cria expectativas muito erradas em relação àquilo que a criança é capaz de fazer, e isso depois é que está relacionado também com o comportamento que o adulto tem em relação à criança. Portanto, achamos que ela tem que ser capaz de fazer uma série de coisas que nos convêm enquanto adulto, nomeadamente estar quieta, estar calada, né, dizer aquilo que nós queremos que ela diga, repetir o comportamento que nós queremos que ela repita, mas depois, quando já não nos convém tanto, ela é só uma criança. Ela não tem que fazer isso, não tens que adultizar a criança, ela é só uma criança. Então, mas ela é uma criança ou não é uma criança? Uma criança para tudo ou uma criança para nada? Portanto, nós temos que, não é tratar a criança como um adulto, mas preparar a criança para o mundo que ela vai encontrar, que é o mundo dos adultos. E o mundo dos adultos diz-nos que tu tens que ser, por exemplo, persistente, não é? No trabalho toda a gente quer pessoas persistentes, que vão à luta, não é? Que perseguem os seus sonhos, mas uma criança teimosa é uma criança mal educada, não é? Então nós queremos que a determinado momento as crianças aprendam sozinhas que a teimosia que elas tinham aos 3 ou aos 4 anos, afinal não era boa, mas se calhar aos 12 ou aos 13 já é um bocadinho positiva. Então aos 18, quando ela for arranjar um trabalho, aí era top que tivesses aprendido isto, que toda a gente te disse até agora que era errado, tu seres. Portanto, é um bocadinho confuso, não é? Para as crianças, esta coisa do podes, não podes, és, não és. Adultos confusos. Muito confusos, não é? Eu fico muito intrigada com a dificuldade, e eu própria tive essa dificuldade. Eu não era mãe de mim própria aos 18 anos, não estou a dizer que a minha mãe falhou, a minha mãe fez aquilo que soube fazer. E bem, e muito bem. Mas eu fico muito intrigada com a dificuldade que os miúdos de 18 anos nestes dias têm em decidir o que é que vão estudar. É giro, como é que com 18 anos tu não sabes uma coisa que queres fazer? Mas tu sabias quando eras... Não, é isso que eu estou a dizer, eu também não fazia ideia, ninguém me preparou para isso. É super interessante. Portanto, tu não sabes e mais, tu não sabes, mas tu sabes uma coisa, tu sabes que tens de escolher uma coisa que agrada a todas as pessoas. Não interessa que tu interiormente até saibas, no teu fundo, que eu não vou fazer nada disto, eu só vou fazer isto para os meus pais ficarem contentes. E depois, pronto, dou-lhes o que eles querem e faço de conta que isto não tem saída, ou que fui a meia dúzia de entrevistas e isto não funcionou, e depois então vou ser quem eu verdadeiramente quero. Primeiro vou-lhes mostrar que o que eles têm planeado para mim não funciona. E depois então vou investir em fazer o que eu quero. E perdemos ali 5 anos de vida, não é? A fazer nada, patetices.
Yeah. É mesmo, lá está, nós chegamos a adultos a perceber que vimos com um monte de bagagem que nem sabemos que trazemos atrás, não é? E de repente temos que trabalhar para largá-la, para voltar a trazer bagagem que realmente é nossa, é mesmo complicado. Mas então, voltando ainda aqui, o bater, o castigar, sim, o castigar, mais alguma coisa? Sim, há algumas coisas, por exemplo, eu não gosto que estejam sempre, quando estamos em algum sítio, eu não gosto que estejam sempre a dizer ao meu filho o que fazer. Então eu evito fazer isso também. Come, está bom, experimenta, pega, olha, bebe um bocadinho de água, olha, está quieto, não faças isso. Porque as crianças mexem-se, não é? As crianças mexem-se mais que os adultos e não percebem que às vezes era fixe estarem quietas. Não percebem, porque não têm que perceber, porque é assim. Então acontece muitas vezes estar à mesa e ele estar a mexer muito, não é? Está a bater com o garfo e o garfo cai e a comida cai e pronto, e é assim, é a vida. São crianças, a serem crianças. E as pessoas à volta ficam muito irritadas com isso. Isso dá-me até algum riso, dá-me até alguma piada. Observar só, eu gosto muito de observar, mas irrita-me um bocadinho quando as outras pessoas querem ser quase que o guião daquilo que o meu filho faz. Faz isto, olha, não comes assim, limpa a boca. Vá, já está bom. Bebe água agora, não sei o quê. E como é que tu lidas com isso? Digo, calem-se, por favor. Sim, se for família, claro, quando não é família, eu tento ser um bocadinho mais delicada, vá. Mas quando é família, digo, por favor, parem com isso. Tipo, deixem-nos estar um bocadinho sossegado. Não quer comer agora, não tem fome. Quer sair da mesa? Deixa sair da mesa. Se não tiveres vontade de ir à casa de banho, não vais à casa de banho. Ou vais ficar a aguentar e fazer xixi na cueca só porque é suposto estares na mesa. Não, deixa estar. Qual é o problema? Ele não vai morrer à fome. Nenhuma criança morre à fome com comida à disposição. Se calhar não quer comer agora só. Porquê é que é suposto ele comer agora? Se calhar não quer, daqui a bocadinho vai querer. Pronto, quando todos terminarmos, ele se calhar vai querer comer. Pronto, toma lá, come lá. Está tudo bem. Tu também não vais comer Nestum, às vezes não comes, e depois, por cima agora era aqui um Nestum, um Itabix ou uns cereaizinhos. Pronto, e vais comer e está tudo bem. Acho que complicamos demasiado no que toca às crianças. Queremos muito controlar aquilo que elas são e direcionamos esse controle para as coisas erradas. Devíamos direcionar mais esse controlo para a imposição de limites claros, por exemplo, saber impor limites. Os adultos ralham muito, não é? Na sequência dos castigos, os adultos também estão sempre a ralhar com as crianças. Em vez de saberem colocar limites claros. Então, acho que elas deviam canalizar essa energia que elas têm para aprender a impor limites claros, que isso sim é importante. E tu no outro dia estavas a falar nas tuas redes sobre birras, que também é um tema, super tema, não é? Porque sim. Quem nunca viu uma criança fazer uma mega birra num centro comercial ou assim? Como é que qual é a melhor forma da mãe ou o pai, lidar com um momento desses? Olha, primeiro, não querer que a birra pare, ok? Porque há esta ansiedade. Isto tem que parar, não é? Isto é horrível o que está a acontecer, isto tem que parar. Não tem. As birras são para acontecer, ok? Porque se não acontecerem agora, elas vão se repercutir no comportamento do adolescente ou do adulto mais tarde, de outras formas, muito mais diabólicas e preocupantes. Portanto, primeiro, não querer que pare, aceitar, simplesmente. As crianças fazem birras e quem à volta estiver a olhar, pá, que olhe. Primeiro. Depois, segundo, não falar. Os pais falam muito. O que é que se passa? O que é que precisas? Olha, não grites. Mas porquê é que estás a gritar? Não faz sentido. Olha, chorar não ajuda. Olha... Calem-se. Deixem a criança sentir o que ela está a sentir naquele momento. Uma birra dura 5 minutos. O que é que são 5 minutos? Nenhuma criança está a fazer uma birra 3 horas no supermercado. São 5 minutos. Pá, deixa simplesmente... Eu acho que o que incomoda mais a pessoa nem é propriamente a birra da criança. São os outros. Exato. Sim, mas os outros são parvos. Vais-me 5 minutos desculpar, não é? parecem 3 Porque horas. parece que chegaram aqui ao mundo hoje. Já não sabem que as crianças fazem birras. Pronto, aquilo não diz absolutamente nada do pai ou da mãe que tu és. Absolutamente nada. Diz só que és um pai e uma mãe normal, que naquele momento tinha que ir às compras, ou tinha que ir ao shopping, e que não tinha com quem deixar o filho, e teve que o levar. Pronto. E olha... E está a acontecer uma birra, porque aquela criança ou não quer estar ali, ou quer uma coisa que não pode ter, ou está desconfortável com alguma coisa. E não se sabe expressar de outra forma.
Não é? Porque nenhum miúdo de 3 anos diz, olha mamãe, eu gostava de expressar a minha opinião sobre um sentimento que estou aqui a sentir porque estamos no shopping e não me apetecia, porque me apetecia mesmo, era... Porque eles não têm esta capacidade. Então, como não têm, choram e gritam e aborrecem-se e aborrecem os outros e faz parte. E nisso eu sou muito pragmática, que é, quando forem ter filhos, leiam sobre o que é ter filhos. Preparem-se. Porque nós tiramos cursos para tudo, para fazer o nosso trabalho, para fazer unhas, para fazer pinturas, mas depois não lemos um livro para ser mãe e para ser pai, que é absolutamente incompreensível. Porque achamos que a maternidade ou a parentalidade se baseia no instinto. Isso é uma treta, o instinto. O instinto só te faz falhar. Muito É bom. verdade. Muito bom mesmo. Isso é muito verdade. Mas bem, lá está, cada pessoa também só está a fazer o melhor que sabe com a realidade que tem e depois de ver isto e de ver conteúdo como este vai dar aqui algum clique, eu acredito muito que sim. Há sim alguns inegociáveis, Joana, no teu dia com o teu filho? Olha, não, nós temos alguns rituais, tipo chegar à escola, um beijinho e um abraço, e ele gosta, não é? Daquela coisa de a mamãe vai embora, um beijinho e um abraço. Que é quase como, olha, eu venho-te buscar logo, nós não dizemos tchau ou tens que ir. Não, um beijinho e um abraço, vemo-nos logo. E esse é o nosso ritual, quase que eu não te estou a abandonar, não é? Estou a confiar nestas pessoas para estarem contigo, mas eu logo venho-te buscar. A comunicação é muito positiva e, portanto, dificilmente o meu filho fica a chorar na escola. E isso para nós é mais ou menos inegociável. Outra coisa, sei lá, tomar banho. O meu filho toma banho todos os dias, não sei. Não há assim nada, eu sou muito flexível. Sou mesmo muito flexível, não há assim nada que... O meu filho não tem que comer o mesmo que eu, o meu filho não tem que dormir todos os dias às 8h30 da noite. Não tem assim rotina. Lá está, como Tem um rotinas, sim, mas repara, se ele tiver que dormir, por exemplo, eu não faço como algumas amigas minhas que põem os filhos a dormir às 8h30 ao fim de semana. O que seria? Não faz qualquer sentido. Uma coisa é um recém-nascido, uma criança pequenina, precisa de rotinas para se regular fisicamente e emocionalmente. Agora, o meu filho tem 3 anos e meio, ele sabe perfeitamente que é fim de semana. Se acordou às 9 da manhã, eu não vou pô-lo a dormir às 8h30 da noite, não faz qualquer sentido. Porque isso vai... como é que eu digo isto sem que as pessoas achem que eu sou egoísta? A minha vida não gira à volta do meu filho. Simplesmente. O meu filho é a pessoa que eu mais amo no mundo, juntamente com mais uma série de pessoas, nomeadamente o pai deles, os meus pais, a minha irmã. Mas a minha vida não gira à volta do meu filho. Eu sou muito importante e, portanto, se eu quiser ir jantar e se quiser levar o meu filho, eu vou explicar ao meu filho que vai haver este jantar, eu vou levá-lo, se ele quiser ir, se ele preferir ficar com os avós e os avós estiverem disponíveis, ele fica com os avós. Agora, eu não deixo de fazer as minhas coisas por causa dos meus filhos. Eu tento é que todos estejam bem. Eu não faço nada que prejudique os meus filhos. Isso é diferente. Eu não vou jantar se vir que o meu filho está doente e precisa de mim. Agora, se está tudo bem, eu não vou abdicar de ir jantar com os amigos porque o meu filho se deita às 8h30 da noite no sábado. Isso não vai acontecer. Ser mãe é uma coisa muito boa, muito positiva. Eu não quero estar constantemente a pensar no quão horrível é ser mãe porque eu deixei de ser mulher e deixei de ser outras coisas, outros papéis que eu tenho na minha vida. Por isso, não, de todo. A minha vida não gira em torno do meu filho e eu sou a melhor mãe que o meu filho podia ter, na mesma. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Incrível. E sempre foi assim? Tu nunca sentiste um bocadinho de culpa de te pôr à frente? Sinto, claro. Claro, sinto, sim. Há momentos em que nós sentimos culpa, sim, isso é inevitável. Mas poucas vezes. Poucas vezes, tenho de ser honesta. Eu deixo o meu filho nos meus pais ou nos meus sogros, são assim as únicas pessoas a quem eu deixo, na verdade, sem culpa absolutamente nenhuma. Às vezes com algum alívio até. E acho que isso falta a muitos pais. Admitir isso, que não há problema nenhum deixar os filhos a pessoas em quem confiam e com quem as crianças precisam de estar. Porque as crianças não nasceram para estar com os pais só. As crianças nasceram para estar no mundo. Isso inclui estar com os avós, terem figuras de referência diferentes dos pais, porque senão o mundo delas vai ser muito limitante, não é? Se a criança está sempre com o pai e com a mãe, se precisa do pai e da mãe para tudo,
então a vida daquela criança vai ser muito dura, quando ela for para a escola, quando ela tiver que fazer coisas. Portanto, é tudo sobre equilíbrio. Claro que eu estou com o meu filho o máximo de tempo que eu consigo, porque eu sei, aliás, eu deixo sempre o meu filho na escola depois da hora, sempre, porque nós temos umas rotinas de manhã muito particulares, eu gosto que ele prepare o pequeno almoço, gosto que ele se vista o mais autonomamente possível, gosto de fazer coisas com ele, gosto de estar no miminho com ele, na cama. Ele tem 3 anos, não é? 3 anos e meio, sim. E eu não abdico disso. E ele aos 6 anos, quando for para a primária, pronto, eu logo o deixo às 9 horas ou às 9 menos 5, porque sei que ele vai ter que ir aprender coisas importantes e tal. Para já, estar comigo é mais importante, portanto, se ele tiver que chegar atrasado, lamento imenso, vai continuar a chegar. Então, E ele está entusiasmado por ser irmão mais velho? Super. Está sempre a dizer, vou ser muito querido, vou ser muito querido. Eu vou dar miminhos, eu vou pôr a chupetinha, eu vou pôr não sei o quê, eu vou ser muito querido, vou ser um irmão espetacular, ele diz. Espetacular, não tenho dúvida nenhuma disso. E ele também ele vê-te a treinar, não vê? Vê, ele vai muitas vezes à boxe, porque é assim, nós deixamos o Vicente com os avós, mas também nós tentamos fazer o máximo de coisas com ele, portanto, se ele tiver que ir à boxe connosco, ele vai. Pronto, e é a vida, está lá, nós vamos treinando, na medida do possível, vamos-lhe dando atenção, ele vai fazendo lá umas coisitas também. Pois, porque eles depois também acabam por imitar, e isso é uma coisa muito interessante, porque também muitos pais dizem para os filhos fazerem o que eles dizem para eles fazerem, mas na realidade os filhos nunca os veem a fazer essas determinadas coisas, não é? E dizes ao teu filho para se fazer desporto, mas o teu filho nunca te viu fazer desporto, dizes ao teu filho para comer os legumes e a sopa, ele nunca te viu. Comes. Exatamente. Então o teu filho tem este leque de exemplos também que o irão criar um ser também muito mais ativo e muito mais saudável. Para nós é super importante, ele vai, está lá. O coach passa-se às vezes porque ele está lá no remo a puxar e às vezes larga o puxador do remo e aquilo faz ele fica passado, mas faz parte, não é? Somos todos amigos, aquilo é uma comunidade e mais do que isso eles gostam muito do Vicente. Ele já faz algum desporto? Não, ginástica na escola e natação, sim, mas nada assim coletivo em equipa, não faz nada ainda, talvez aos 6 anos. Ele mostra interesse, por exemplo, o meu marido jogou hóquei, o meu pai foi profissional de futebol há muitos anos, então ele mostra interesse por esses 2 desportos em particular. O hóquei anda lá com o stick em casa a mandar aquilo em todo lado e joga futebol também, gosta, mas muito assim por brincadeira. Nós já lhe perguntámos se ele queria ir até para a São Joanense, lá em São João, mas ele diz, não, mas com outros meninos não, só com o avô ou só com o papá. Ele ainda não quer, ainda não é um interesse para ele. Quando for, nós pomos no que ele quiser, depois ele escolhe o que lhe apetecer fazer. Olha, essa questão do dormir, depois há bocado ficou e eu era para te perguntar, falámos de outra coisa, esqueci-me. Mas, na tua opinião então, não ficou bem claro? Imagina, tu és a favor da criança dormir com os pais ou não? Eu sou a favor da família fazer o que funcionar para a família. Eu acho que os treinos de sono não funcionam, porque a criança, quando nasce, já sabe dormir. Isso é uma coisa treinos de sono é o quê? Há muitas, sei lá, enfermeiras, técnicas de treino de sono nas redes sociais, pesquisar, é uma coisa assim meio obscura, que eu nunca compreendi muito bem, como é que se treina uma criança para fazer uma coisa que ela já nasceu a saber fazer, mas pronto, deixo a questão no ar. Há muitas pessoas que treinam que acham que deixar a criança a chorar primeiro 1 minuto, depois, nem sei como é que é, se é 5 minutos, depois 3 minutos, depois 1 minuto, ela eventualmente vai deixar de chorar. Pronto, acho que ronda um bocadinho isso, deixar a criança a chorar no berço, sozinha, até ela perceber que chorar não adianta e que ela tem que dormir, é um bocadinho em torno disto. Pronto, eu não percebo isso, não percebo isso, porque se tu estiveres a chorar, eu vou-te acolher, mesmo que eu não te conheça, eu vou-te perguntar, olha, Filipa, precisas de alguma coisa? Não vou-te deixar chorar, não é? À espera que tu aprendas ou te consoles sozinha, não é? Porque acho que sermos humanos é contra isso, acho que não faz grande sentido. Portanto, com um recém-nascido que não tem outra forma de comunicação e que é absolutamente dependente de mim, faz-me ainda menos sentido fazer isso. Portanto, eu não acredito em treinos de sono. Treinar crianças para dormirem sozinhas, eu não percebo. Não tenho dificuldade em compreender. Se alguém souber, mandem estudos sobre isso, porque eu honestamente não percebo. O que é que eu acredito? Eu acredito que para algumas famílias fará sentido as crianças dormirem na cama dos pais, desde que com todas as medidas de segurança, porque nós sabemos que os adultos às vezes dormem profundamente, os recém-nascidos podem ficar numa situação insegura quando um adulto se vira ou porque as mantas tapam o recém-nascido, uma série de coisas que podem estar relacionadas com a insegurança em dormir em cama partilhada, mas
quando as normas de segurança estão garantidas, se faz sentido para a família, perfeito. Se faz sentido para a família que a criança durma num berço ao lado, perfeito. Se faz sentido que a criança durma num quarto ao lado, perfeito. Agora, para mim, o que não faz sentido é deixar crianças a chorar, porque só desenvolve nelas este sentimento de abandono. Se tu dizes ao teu filho de 1 ou 2 meses, olha, chora para aí, que eu não vou, depois aos 15 anos não podes querer que ele queira falar contigo sobre temas. Não, esquece, isso não vai acontecer. Portanto, treinar os miúdos para dormir não faz qualquer sentido, até porque há uma coisa interessante sobre a biologia humana que as pessoas têm que saber, é que as crianças já nascem a saber comer e dormir, porque um bebê já dorme e come na barriga, portanto, eles já sabem fazer isso. Agora, se calhar não fazem da forma mais conveniente para ti, isso eu acredito, não é conveniente para um adulto que dorme 6 horas seguidas, ter agora um pirralho que acorda se calhar de hora a hora, não é? Para mamar, ou só porque sim. Faz parte, não é? É a tal coisa que dizíamos há bocadinho, ler um bocadinho antes de ser pais para perceber o que é que isto implica, perceber que os primeiros meses são duros, são difíceis, não precisam de ser um bicho de 7 cabeças se nós ajustarmos as nossas expectativas. Agora, se nós achamos que ter um bebê é uma coisinha que fica ali e faz o que nós queremos, não vai funcionar, porque é tudo menos isso. Yeah. E relativamente àquelas questões de estar sempre a dizer, tipo, Pedrinho, não faças isso, não faças aquilo, olha que vais não sei o quê, olha que isso não se faz, olha que isso não se diz, olha que isso não se... Tipo, isto não faz de todo parte da parentalidade positiva. Para mim, não. As crianças têm que errar, não é? Tu só aprendes se te informares e se leres, mas uma criança de 3 anos não sabe ler, nem sabe procurar informação, portanto ela só vai aprender as coisas se errar. Claro que errar não pode ser cair de uma ribanceira abaixo, não é? Porque isso tens de lá estar tu, perigo, não é? Claro. Para garantir que ela não está em perigo. Agora, um bocadinho de risco na vida da criança é essencial para ela se desenvolver, porque nós só nos desenvolvemos fora da nossa zona de conforto. Um pouco de risco na vida da criança é aquilo que a vai fazer desenvolver-se, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Claro que não vamos colocar a criança emocionalmente em risco, mas uma criança, por exemplo, que se frustra, é uma criança que aprende a lidar com aquela frustração quando tem ao seu lado um adulto que a ajuda, não é, no caminho para gerir aquilo que ela está a sentir. Agora, claro que se a criança está só em risco, sem ninguém a apoiá-la, sem ninguém a olhar por ela, sem ninguém a observá-la, então ela eventualmente vai ficar em perigo, não é? Porque a maioria das situações de perigo têm uma situação de risco que a antecede. Portanto, nesse sentido, claro que o nosso papel é fundamental para guiar a criança. Agora, sempre sem estar, não precisamos estar sempre a interpelá-la. É super cansativo, por exemplo, estar num parque e estarem os pais sempre, cuidado, a antecipar situações, tipo, vais cair, olha que isso é perigoso. Mas porquê que é perigoso? Como é que nós sabemos que é perigoso? Porque há 50 anos atrás nós caímos num baloiço. Ok, mas isso não determina que a criança vai cair, nem determina que é perigoso, porque cair não é necessariamente perigoso. Cair faz parte, a criança pode-se magoar, um bocadinho, mas e então? O ideal é ela não rachar a cabeça, como é óbvio, não é? Não vamos querer agora que os miúdos sempre que vão ao parque venham todos espatifados, não é isso? Se vierem com os olhos desfolados ou a roupa um bocadinho suja, isso, que mal tem isso, não é? Faz parte. É aí, nesse limite, não é? Do pequeno risco que elas aprendem, ok, se calhar não devia ter saltado tão alto, se calhar devia ter saltado para a relva e não para o cimento. Elas aprendem uma série de coisas, não é? Que de outra forma, se não pisassem o risco, elas não sabiam. E isso, claro que incomoda os adultos, porque nos desafia, não é? Desafia-nos porque vamos ter que lavar aquela roupa, vamos tratar daquela ferida, vamos ter que conter aquele choro, e isso é chato, porque nós sabemos o que é que vai acontecer em muitas situações. Mas se deixarmos ir, às vezes podemos nos surpreender, porque nem sempre aquilo que nós achamos é o que acontece efetivamente. Isso faz parte de um relacionamento, nomeadamente com os nossos filhos. Nós achamos que sabemos porque queremos o melhor para eles. Achamos que sabemos o que é melhor para eles. Sabemos algumas coisas, mas outras nós não sabemos. Vamos Qual foi descobrir. a maior aprendizagem que o teu filho te trouxe? A ter paciência. Eu sou uma pessoa muito acelerada. Não parece, porque eu vendo uma coisa que foi a minha maior aprendizagem. E como funcionou para mim, então não vou vender aos outros uma coisa que eu não sei se funciona. Eu vendo aos outros uma coisa que eu sei que funciona comigo, que sou a pessoa mais cepidada do mundo. Eu transpiro do bigode por falar 1 minuto, portanto, imaginas, eu sou muito, muito acelerada, sou uma pessoa muito impaciente, tenho um raciocínio muito desorganizado
Eu trabalho muito sob pressão, no caos, e desde que eu tive o meu filho eu percebi que a vida não pode ser assim, senão eu ia endoidecer a minha família. E sem ter que entrar em nenhum burnout, sem ter que me desgastar, eu construí um caminho de conhecimento, de autoconhecimento, de aprendizagem familiar, intrafamiliar, extrafamiliar, e nutri a relação com o meu filho de tal forma que percebi que as necessidades dele não se sobrepõem às minhas, nem o contrário. Portanto, nós temos que saber coexistir em família, cedendo, umas vezes outras vezes outros, mas eu não posso penalizar-me, nem o posso penalizar a ele. E essa foi a maior aprendizagem que eu fiz, que eu não posso deixar de ser eu própria, que eu não posso deixar de existir, eu não posso deixar de brilhar, nem o meu filho, nem o meu marido, nem as pessoas à minha volta. E isso é possível sempre, em momentos diferentes. Não podemos brilhar todos ao mesmo tempo, mas podemos brilhar todos um bocadinho em momentos específicos. E a nossa família funciona muito assim. Portanto, a maior aprendizagem foi realmente essa, perceber que é possível ser quem eu quero ser, não ter que abdicar de uma série de coisas que eu achava que a maternidade me ia fazer abdicar. Talvez daí não viesse o sonho, não é? Por achar que ser mãe me podia fazer deixar de ser uma série de outras coisas. Agora percebo que não. Agora percebo que me dá força para eu ser outras coisas, às vezes um bocadinho pior, mas às vezes também um bocadinho melhor. E isso veio de um caminho de trabalho, de autoconhecimento e de construção da minha paciência, que está longe de ser perfeita. Eu continuo a ser muito impaciente, muito chata, sou uma pessoa muito chata, muito bossy, estou sempre a achar que eu acho que faço sempre tudo melhor, mas acho menos agora do que achava há 3 anos atrás. Portanto, é um caminho que eu estou a construir e que funcionou para mim, e portanto eu acredito que pode funcionar para outras mulheres também, e que trouxe muita leveza à minha maternidade, tanto que eu vou ter outro filho. E é isso que tu fazes então nos teus eventos. Conta-nos um bocadinho mais sobre isso. Uhum. Qual é o objetivo? Como é que se organiza? O que é que fazem? Olha, vou-te ser honesta, eu lancei o Instagram de forma mais ou menos organizada em janeiro do ano passado, 2024, e foi o Filipe, o meu marido, que me disse: faz isso, há espaço para tu fazeres isso, tu já fazes isso de certa forma nas formações que dás ou nos eventos que fazes no teu trabalho, então por que não transformar isso numa marca própria? Eu tinha muito receio, e vou-te dizer porquê. Porque eu pareço uma pessoa muito segura, e não vou agora dar uma de que sou muito insegura, não sou uma pessoa segura, mas eu tinha muito medo de uma coisa, que era do ridículo. Eu tinha muito medo que as pessoas me achassem ridícula, e olha, estou a dizer isto publicamente pela primeira vez. Eu comentava muitas vezes com o Filipe no recato da nossa casa: pá, será que não me vou achar ridícula agora porque eu vou aparecer num story a falar? Vou ficar a pensar. E quando eu digo isto, os meus amigos, porque eu não quero saber do que é que a Maria Joaquina não sei de onde pensa. Claro. Não é isso que tem impacto em mim, eu quero saber o que é que ela pensa enquanto espectadora, agora isso não me trava emocionalmente. Eu pensava, o que é que a minha família e os meus amigos vão pensar de mim, não é? Que sou uma pessoa com uma base académica sólida, que sempre trabalhei por detrás de uma instituição, sempre me alicercei e legitimei por instituições de grande renome. Agora vou-me lançar sozinha a dizer umas coisas. Eu tinha muito medo disso, que as pessoas me achassem ridícula e que achassem que eu não tinha legitimidade para dizer uma série de coisas. E aos pouquinhos eu fui construindo esse caminho da página, e inicialmente começou só por ser isso. Umas partilhas aqui, umas partilhas acolá, umas remisturas, não é? Umas partilhas de coisas que outros faziam, depois eu lá escrevia umas coisinhas que eu achava. Mas não aparecias? Não aparecia. Depois comecei, passar para aí 6 meses, a gravar vídeos meus e a guardar. Eu mandava a toda a gente e perguntava: achas que isto está bom? Achas que está fixe? Achas que... Porque depois eu queria que fosse uma coisa boa, eu não queria... Toda a gente me dizia: olha, inicialmente vai ser... Não importa a forma. Não importa que não esteja tão bem gravado, não importa que o som não se ouça tão bem, não tens um micro. Cara nisso, não é... Mas preocupava-me muito essa coisa de estar a fazer algo que só eu era responsável e que não fosse bom. Isso deixava-me com medo. Olha, até que um dia fiz uns stories, correu bem, tive muitas mensagens de apoio, não sei o quê, aquilo deu-me alguma força, comecei a fazer uns vídeos meus a falar e tal e coisa. E mais uma vez, quando fiquei grávida outra vez, senti-me com muita força para poder fazer alguma coisa presencial. Eu já dou formação há muitos anos
para muitas pessoas, milhares de pessoas, já dei formação para milhares de pessoas. E nunca me preocupou se o que eu estava a fazer era bom, porque eu sabia que era. Porque eu tinha uma associação, uma instituição que me protegia. Então eu era só como um tentáculo daquela instituição. Estava tudo bem, eu estava protegida, eu sabia que o que eu estava a fazer tinha qualidade. Agora, quando somos só nós, não é? E então, quando eu engravidei do Vasquinho, eu pensei, não, vou fazer uma cena presencial, vou ter que arriscar. Isto tem que passar para outro patamar. Pronto, e no início deste ano comecei a pensar nisso e fiz o primeiro, agora vou fazer o segundo. Pronto. E para além das formações que dou habitualmente, e dos infoprodutos que vendo, que também são meus a falar, basicamente, masterclass, workshops e por aí. Agora estou a fazer alguns eventos presenciais para mães e mulheres, para famílias, para homens também, se quiserem vir, mas o meu público é essencialmente mulheres-mães, ou que queiram ser mães, ou que estejam grávidas, que já são mães. Pronto, estou-me a arriscar e está a correr bem. Acho que posso ajudar outras pessoas e ajudar-me a mim também, porque eu quando penso as coisas, penso primeiro para mim. E se fizer sentido para mim, então de certeza que vai fazer sentido para mais alguém, não é? Porque eu não sou nenhuma supra-sumo, nenhuma especial de corrida. Eu sou como as outras pessoas. Portanto, se faz sentido para mim, de certeza que vai fazer sentido para outras pessoas. Tu achas que toda a gente pode ser uma boa mãe? É uma pergunta difícil essa. Eu acho que não. Acho que não. Porque nem toda a gente quer ser uma boa mãe. Nem toda a gente quer ser mãe. É quase como obrigares uma pessoa que não quer ser mãe a sê-lo. Ela até pode desenvolver em si competências que a fazem ser uma boa mãe. Mas ela pode simplesmente não gostar daquela criança e não querer ser mãe daquela criança. E isso vai fazer dela uma má mãe. Portanto, sim, nesse sentido eu acho que há pessoas que podem não ser bons pais, sim, e que nunca o serão, porque não querem. Quando tu queres, tu procuras conhecimento, tu procuras ser melhor, tu aceitas opiniões de pessoas que estão num lugar de mais privilégio e de mais conhecimento e tu aprendes e tu tentas modelar o teu comportamento. Agora, quando tu não queres e quando tu não consegues identificar aquilo que fazes de errado, por exemplo, pais que acham que bater nos filhos é certo e que não aceitam que é errado, eu não posso considerar que esses pais são bons para os seus filhos, porque não são, não são, e acho que não devemos querer romantizar a parentalidade e dizer eu apanhei, mas sobrevivi, o meu pai bateu, mas foi o melhor pai que eu pude ter. Não, se o teu pai te bateu, o teu pai não foi fixe para ti. Não há nenhum problema em dizer isso. Houve momentos em que se calhar ele foi um pai porreiro. Levava-te a sítios, faziam coisas, mas depois batia-te. Então não. O teu pai não te passou uma mensagem positiva e provavelmente tu agora estás a pagar em terapia ou em relacionamentos falhados ou a ser também um mau pai, replicando esses ciclos que tu não conseguiste quebrar ou que estás a tentar quebrar e não está a dar. Portanto, sim, por muito que não concordem, eu acho que nem toda a gente é uma boa mãe, é um bom pai. E depois é assim, há momentos, não é? Há momentos em que eu se calhar não fui uma boa mãe para o meu filho. Mas pronto, os momentos não fazem a vida. Claro. É isso. Estamos a aprender sempre. Yeah. Eu acho muito importante criar estes espaços de partilha entre mães e entre pais, porque isto é quase como comer. Tipo, toda a gente come, mas toda a gente come, mas não come se calhar da forma mais certa possível. Exatamente. Porque nunca falaste sobre isso, nunca aprendeste sobre isso, e não é por fazeres uma coisa deste sempre que significa que a saibas fazer da melhor forma. Então acho muito interessante começarem a surgir muito estas questões como aquilo que tu estás a fazer nos teus eventos, de abrir espaço. Há muitos tabus, e eu trabalho maioritariamente com mulheres, como tu sabes, e muitas partilhas que elas fazem entre elas. Eu não sou mãe, mas lido com centenas de mães todos os dias. E que tipo, elas estão ali tipo, eu nunca tive coragem de dizer isto a alguém porque eu achava que era a única pessoa e até me sentia má pessoa por sentir isto. Exato. Estás a ver? E tipo, afinal todas as mães sentem as mesmas coisas, então porquê é que não vamos só falar abertamente e não ficarmos todos a achar que somos uns bichos raros, não é? E acho mesmo que é muito incrível. Se tivesses assim, Joana, que deixar uma última mensagem àquela mulher
que já percebeu que se anulou depois de ser mãe, mas que está com dificuldade em quebrar esse ciclo, que conselho é que tu lhe poderias dar? Vai ao meu evento do dia 7, estou a brincar. Não, vai, obviamente. Vai a este evento ou a outros eventos que reúnam mães que certamente já se sentiram como tu. E que por isso têm certamente uma mensagem para te passar. Nós, quando fizemos este primeiro evento presencial em São João da Madeira, nós levámos 18 mães a um café a tomar um pequeno almoço e conversámos sobre coisas aleatórias. E ao final de 2 horas, todas achavam que tinha passado 15 minutos. Muitas choraram, muitas estiveram caladas só a observar, se calhar à espera do momento certo para falar, ou até a querer falar, mas sem coragem ainda. Portanto, momentos como este são realmente momentos muito importantes para aquilo que acabaste de dizer, para nos sentirmos identificadas, para percebermos que é normal, nos sentirmos mal por vezes, culpadas por vezes, subcarregadas por vezes, e que não há problema nenhum em querermos mais para nós. Eu querer ser uma boa profissional não faz de mim uma pior mãe. Eu não ver o meu filho durante um fim de semana porque fui a um evento ou uma formação não faz de mim uma melhor mãe, uma pior mãe. Eu acho que faz exatamente o oposto. Eu sinto que quando deixo os meus filhos com alguém de confiança, quando eu os vou buscar, eu vou com muitas saudades deles e vou com muito mais capacidade de estar com eles, com mais paciência, com mais atenção, com mais dedicação, porque eu me nutri e não há problema nenhum em fazer isso. Eu sei que infelizmente muitas pessoas não têm essa possibilidade, não têm retaguarda e, como te disse no início, eu trabalhei muitos anos com migrantes e refugiados e pessoas que mudam de país, né, para procurar novas oportunidades ou por uma questão de refúgio ou sobrevivência, nem sempre têm a retaguarda familiar que precisariam. E isso às vezes é muito triste, não é? Ver pessoas que até gostavam de trilhar um caminho, mas que não podem porque não têm recursos. E, portanto, até na comunidade deviam começar a surgir mais, não só eventos destes, mas espaços onde tu podes ir com o teu filho. Não é deixar o teu filho, porque há muito esta ideia de deixar os miúdos em sítios. Não, ir com o teu filho, tu estares com o teu filho lá e poderes ver outras mães que também estão com os filhos e com quem podes conversar. Com quem podes aprender alguma coisa, partilhar alguma coisa importante. Portanto, a mensagem é essencialmente essa: rodeia-te de pessoas que te podem acrescentar algo de positivo e que não aumentam o teu peso, que não aumentam a tua culpa, que não fazem sentir-te pior. Pessoas que te fazem sentir pior não são pessoas fixes para a tua vida. Tu tens que te rodear de pessoas que te fazem sentir bem. Essencialmente isso. Acho que isso é uma grande mensagem. Olha, vamos jogar aqui uns jogos. Vamos, força. Pode ser? Sim. Bora lá então. Temos 2 jogos para ti. O primeiro é o jogo do pote. Que é o quê? Vais tirar 4 nomes. Ok. E o objetivo é seres a pessoa mais bem-sucedida e realizada possível, obviamente. Se tivesses que escolher para teu PT, nutricionista, melhor amigo e terapeuta, quem escolhias e desses porquê? 4? Desses 4 que te vão calhar. Tiro já os 4 então? Depois vais ter que me relembrar outra vez o que é que é. Ok. É verdade que as grávidas perdem memória ou é um mito? Às vezes podem ficar um bocadinho lerdas, sim. Eu sinto que fico assim um bocadinho. Sim. Ora bem, então, primeiro é quem? PT, nutricionista, melhor amigo e terapeuta. Mas se calhar é mais estratégico tu abrires todos. Ok. Não é? E decido com todos. Depois... Ok, Fernando Daniel, o cantor, certo? Isso. Ok. Que é daqui também, de Estarreja, não é? Estarreja ou VAR? Estarreja. Estarreja, não é? Áurea, cantora, ok. Que é de Olhão, que é da terra da minha mãe. Acho eu, não é? Confere. 2, como é que é? Ok. Júris do The Voice. Do The Voice, ou isso, The Voice, ok. A Catarina Gouveia, ok. Catarina Gouveia. Ou a Teresa Guilherme. Ok, boa equipa. Então, ora, diz-me lá. Então, PT, nutricionista, melhor amigo, terapeuta. Então, nutricionista, eu vou dizer a Catarina Gouveia, porque ela parece-me estar muito alinhada com umas receitas fitness e parece-me fazer umas coisas muito deliciosas nas redes sociais. Portanto, se ela efetivamente comer aquilo, acho que eu queria comer também, então... E ela está em ótima forma, portanto, se funcionar para ela e funcionar para mim também, está perfeito. Então, Catarina Gouveia, nutricionista, não é? Nutricionista, está escolhido.
personal trainer. A Áurea, que a Áurea também é uma jeitosaça, não é? Muito gira. Muito gira e toda, parece-me ter ali tudo no sítio. Acho que ela deve fazer uns exercícios fixes, por isso, Áurea PT. E os outros? Terapeuta e melhor amigo. Ai! Não sei se a Teresa Guilherme seria uma boa terapeuta. Olha, mas o Fernando Daniel, eu vou escolhê-lo para melhor amigo porque ele tem uma filha, não tem? Ou um Sim, filho. ele foi pai. Sim, Foi pai. há pouco tempo. Então é sempre bom rodear-nos Não de sei, até amigos. se não vai ser pai outra vez. Perfeito, Foi, perfeito. Portanto, é sempre bom rodear-nos de pessoas que têm filhos, ok? Quando nós temos filhos. Claro. Então eu escolheria o Fernando Daniel para meu amigo, porque assim os nossos filhos podiam também ser amigos e entreter-se uns com os outros. E a Teresa Guilherme, para terapeuta, eu não sei se ia ficar bem ou não, mas Experiente ela é. experiente, não é? sim. Portanto, E divertida. Parece uma pessoa divertida com um bom sentido de humor e eu também gosto de manter um bom humor nas minhas relações, portanto, pelo menos nisso, acho que nos íamos entender bem. Muito bom. Olha, disseste uma coisa, tenho que expressar a minha opinião enquanto não mãe, que é, há mães e pais que depois de serem pais, tipo, ficam, parece, com uma incapacidade de falar de qualquer outra coisa que não seja filhos. E tipo, há espaço para todas as conversas, mas há pessoas que ficam mesmo ali em loop. E Sim, tipo, é não muito chato. saem de maternidade só. É muito chato, sim, E sim, depois, sim, tipo, sim, quase sim. nem consegues estar, quando não tens filhos, quase não consegues estar com uma pessoa que tem filhos, porque, tipo, a pessoa não consegue deixar de falar dos filhos. É verdade. Tipo, há espaço, mas também podemos falar de outras coisas. É verdade. A pessoa não sabe falar de outra coisa. A mim irrita-me as duas Só coisas. vive para o filho. Irrita-me as duas coisas. Por exemplo, olha, os meus amigos, eu tenho pouquíssimos amigos com filhos. E eu vou ter que dizer, amigos, por favor, tenham filhos, porque vocês já me estão a irritar, porque eu quero muito estar com eles, mas às vezes é difícil não me sentir esquisita quando quero falar de temas relacionados com a maternidade e eles até estão disponíveis para falar, mas não falam de um lugar claro. próprio, então isso irrita-me um bocado. Portanto, amigos, tenham filhos. E o que me irrita também é o oposto, que é pessoas que têm filhos, exatamente fazerem o que tu disseste, não saberem falar de outra coisa senão de cocó, fraldas e coisas. Não. Sim. Não, nós lá em casa sofremos de um mal. Toda a gente diz que nós falamos muito de crossfit. Então, estão sempre. Não sabem falar de outra coisa. Mas sabemos, obviamente. Sim, claro. Sim. E acabas, pronto, lá está, por falar muito daquilo que também que vives. Sim. Joana, boa, vamos ao nosso segundo jogo. E último jogo, que é o jogo do facto. Este jogo é um bocadinho diferente e eu vou trazer um facto curioso. Normalmente eu tento relacionar com o convidado, portanto neste caso terá a ver com maternidade, e o objetivo é não só olharmos ao facto propriamente dito, que vai ser curioso e eu acredito que muitas pessoas não o saibam, mas depois conseguirmos extrair daqui alguma segunda linha de pensamento, ou seja, retirarmos um insight, fazermos uma analogia, algo que possa ser útil e transponível para a vida. Ok. Pode ser? Bora lá. Então, o facto de hoje é: sabias que os bebés conseguem perceber a luz na barriga da mãe? A partir da 20ª semana de gestação, os olhos do feto começam a desenvolver-se e a ficar sensíveis à luz. No entanto, a visão ainda é rudimentar e o bebê só consegue perceber luzes claras ou movimentos de luz. Uma parte da luz ambiente atravessa a pele da mãe e o útero, sendo percebida pelo feto. O feto pode então reagir à luz, afastando-se ou escondendo-se, quando, por exemplo, uma lanterna é apontada para a barriga da mãe. Ele consegue perceber a luminosidade, mas não consegue ver detalhes ou cores, apenas o clarão e a luz em si. Então, como estimular a visão do feto? Através de luzes e sons. Apontar uma lanterna para a barriga, ou tocar músicas, ou falar com o bebê, pode estimular a visão e já o sentido também auditivo do bebê. O movimento da mãe também pode ser percebido pelo feto e pode ser uma forma de interação e estimulação. É importante ressalvar que a visão do bebê no útero é limitada e desenvolve-se gradualmente após o nascimento. Uau, muito giro. Eu sabia que efetivamente reagiam à luz, não sabia dos pormenores todos, não fazia ideia. mas sim, sabia. Ou som eu sabia, até Sim. porque eu tenho uma experiência super emotiva com o meu irmão mais novo, que acho que nunca mais me vou esquecer na vida. Eu falava imenso para a barriga da minha mãe, tipo montes de tempo que eu passava diariamente a falar para a barriga dela.
E quando ele nasceu, eu tinha 9 anos, era pequeníssima, e entrámos na maternidade, mal eu entrei e disse, mãe, o bebé, tipo na caminha, vira logo a cabeça. E tipo, eu não sei se foi coincidência ou não, mas eu quero acreditar que não. Essa E até memória hoje, ficou em ti, eu, tipo, assim? ele conheceu a minha voz, ele reconheceu porque eu falava imenso para Que ele. fofo. Então, tipo, eu acho que os bebés ouvem realmente o som e reconhecem as Sem vozes. dúvida, sem dúvida. Mas a Luz não fazia ideia, esta sabia, cena da sim, lanterna sim. e tipo, aia, quero ter que experimentar. É giro, é giro, é giro. Yeah. É muito fixe, por acaso. Insights que podemos tirar daqui. Então, olha, posso tirar um. Eu não sei se tu conheces, há um evento. Tu conheces a Larissa Dornelos? Ela vai estar agora no meu evento dia 7. Ela é a promotora do MAPA, um dos maiores eventos de parentalidade em Portugal. E num dos momentos do MAPA, eu fui este ano, num dos momentos do MAPA houve uma apresentação. Eu não quero errar o nome, mas eu acho que era Carolina Rocha, acho. E o tema dela era precisamente esse, da lanterna, mulheres que tinham a sua lanterna acesa. E eu achei muito interessante e acho que pode ser um bom insight para aqui, que é, quando estás consciente, não é? E quando tens a tua lanterna acesa, tu não és uma pessoa, não és um mero espectador, não é? Nem estás à espera que o milagre aconteça na tua vida. Não, tu estás com a lanterna acesa, com um propósito, à procura, em busca de algo. Então acho que pode ser uma boa metáfora aqui para esta questão. O bebé foge ou não da luz, ele pode realmente estar à procura de alguma coisa, tal como o ser humano adulto pode também estar mais disponível se tiver a sua lanterna acesa. E quando eu digo lanterna acesa, mais consciente, quando estamos mais conscientes. Eu acho que também nos podemos focar aqui num outro insight interessante, que é o poder que tu, enquanto mãe, e o impacto que tu realmente vais ter no teu filho, mesmo ainda antes de ele, tipo à 20ª semana, ou seja, tu tens mesmo um poder muito grande naquilo que vai ser o futuro do teu filho e todos fazem o melhor que sabem fazer, não é? Mas realmente, quando estás mais consciente, podes também criar um adulto muito mais consciente, muito mais feliz, com muito menos bagagem pesada de algumas crenças que também se calhar não eram tuas e que tu estás a trazer de alguém, não é? É verdade. E acho que também pode ser aqui um insight interessante, portanto, muito bom. No fundo é ser consciente, não é? Por ti e pelo teu filho. Sim, é verdade. Somos responsáveis depois por outra pessoa. E esta ideia de não negligenciar a gravidez é importante, não é? É importante porque eles já são pessoas cá dentro. Às vezes esquecemos, não sou radical ao ponto de dizer que eles são uma pessoa com uma semana, não é isso, mas já são pessoas, não é? Agora, com 20 semanas, claramente já são uma pessoa, então, sim, é super importante nós termos essa consciência que somos responsáveis pelo bem-estar de alguém, não é? Aquilo que nós fizermos vai ter um impacto na vida dessa pessoa. Muito bom. Última pergunta, Joana. Se tivesses a possibilidade de deixar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, vai chegar a todos os seres humanos vivos, traduzida em todas as línguas, a todos os recantos do mundo, até às tribos lá remotas da selva, qual seria a tua mensagem? Olha, uma mensagem banal, não quero ir para a lista das melhores mensagens do teu podcast. Uma mensagem banal. Sejam boas pessoas, a sério, sejam mesmo boas pessoas. Eu acho que ontem tivemos um bom exemplo, não é, com as nossas eleições, sobre o que é que pode acontecer e que impacto é que pode ter nós sermos boas ou más pessoas. Não vou dizer quem é que é bom, quem é que é mau, mas a nossa influência pode fazer a diferença na vida da outra pessoa. Portanto, estejam numa sala de espera no hospital, estejam na fila do IKEA, estejam a comprar mangas no supermercado, sejam boas pessoas para os outros, façam alguma coisa agradável, porque isso de certa forma vem para vocês um dia destes. Eu acredito muito nisso, no valor da nossa ação e o impacto que isso pode ter noutra pessoa. Nós não sabemos quando é que pode ser o último dia daquela pessoa, por qualquer motivo que seja. Então também não sabemos que impacto é que a nossa palavra, a nossa ação pode ter para com ela, pode salvá-la ou não. E portanto, façam um esforcito,
sejam bons uns para os outros. Muito bom, acho que mesmo sem querer, se calhar vais entrar no top das melhores mensagens. Fiz. Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar? Qual é a melhor forma de chegarem até ti e conhecerem melhor o teu trabalho? Diz-nos. Então, eu estou nas redes sociais, no Instagram, com o nome Mãe é Polvo, porque eu acredito efetivamente nisto, que nós, enquanto mulheres... Mãe é polvo, eu disse mãe e polvo. Okay. Ah, não tem mal, porque não tem acento, não é? Não é possível, Pois. então é normal que achem que é mãe, e escreve-se Mãe e Polvo. Ok. Mas a ideia é Mãe é Polvo, é um polvo, Ok. não é? Mas também se pesquisarem sobre os polvos, vão perceber que os polvos têm características muito semelhantes às mulheres mães, então é interessante perceber isso. Mas esta ideia dos vários papéis foi de onde surgiu o nome Mãe é Polvo. Portanto, podem me encontrar aí, nas redes sociais Mãe é Polvo, ou no meu site www.mãeapolvo.pt. Ok, boa. Entretanto, obviamente, também sabes que vais encontrar a página aqui direta na descrição deste vídeo. Portanto, a partir deste momento e para ti que chegaste até aqui, 2 missões. A primeira, obviamente, é mandar mensagem à Joana, dizer-lhe que vieste aqui do Feel Fit Podcast e qual foi também o maior insight que retiraste desta conversa, a maior aprendizagem, aquilo que no fundo fez mais sentido para ti. Segunda missão e talvez a mais importante. Tal como viemos aqui a falar ao longo da última hora, a palavra certa no momento certo às vezes pode abrir a consciência de alguém e não sabemos o impacto que pode ter na vida dessa pessoa. Então, este conteúdo é gratuito, está acessível a qualquer pessoa e a toda a gente. Se em algum momento alguma coisa que foi dita te fez, alguém precisava mesmo de ouvir isto, se te lembraste de um nome, não hesites. Pega no link deste episódio e envia para essa pessoa. Vamos juntos contribuir para um mundo melhor e vamos juntos ser agentes de mudança. Quanto a nós, já sabes, aqui estamos todas as semanas a trazer-te cada vez mais e melhor conteúdo e contamos também, obviamente, com o teu gosto, com a tua partilha, com a tua subscrição e todas aquelas coisas chatas que já sabes que eu tenho de te pedir porque faz parte e ajuda o nosso conteúdo a chegar também a mais pessoas. Portanto, se gostas do nosso trabalho e se queres também incentivar para que continuemos a trazer-te pessoas incríveis como a Joana, então ajuda-nos a ajudar-te cada vez mais. Quanto a nós, espero que tenhas gostado. Ver-te na próxima semana. Obrigada e até lá.